Perfeito, mas só para eu chegar rapidamente aqui no meu ponto, Piotr, eles estão rumando a Brasília no dia 25, no domingo. É possível que tenha algum risco de que infiltrados também se juntem a essa manifestação, gerando algum ato de vandalismo, algo que possa ser semelhante ao que ocorreu no 8 de janeiro, algo que eles possam fazer também para se proteger de eventuais infiltrados se juntando a essa manifestação, Piotr? Bom, possível, levando-se em conta tudo que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro, possível tudo é, né? Mas é óbvio que eles devem tomar todos esses cuidados e as pessoas vão se conversando. Agora, vamos voltar a duas histórias no Brasil e veja como que o 8 de janeiro foi tratado de uma maneira vil pelas autoridades. Em 2013, ali começou com aquela história dos 20 centavos da passagem de ônibus em São Paulo, e depois o mote que foi não é pelos 20 centavos, ou seja, era por muito mais, é pelo estado de coisas daquele governo Dilma que era catastrófico. Bom, deu no que deu, foi empichado lá em 2015, ou seja, e mesmo naquelas manifestações absolutamente legítimas, houve gente que foi lá e depredou coisa. Nem por isso a manifestação perdeu a sua validade e tampouco, obviamente, o que representava. De repente, no dia 8 de janeiro, veio essa intervenção suprema do ministro Alexandre de Moraes e transformou a manifestação em crime, sem fazer individualização de conduta e saber quem era quem fez o quê e por que fez, e obviamente com penas previstas em lei, não esse absurdo de 15, 16 anos para as pessoas todas que estavam ali manifestando. Claro que esse tipo de manifestação corre risco. Agora, que isso não seja um motivo para invalidar a manifestação, porque lá em 2013, que foi talvez a última manifestação que trouxe essa redemocratização do país e obviamente uma busca, né, estava na esteira da Lava Jato ainda, tudo que aconteceu, e você recuperou o país, quer dizer, a Lava Jato veio posteriormente, você teve uma série de coisas. Ali mesmo com infiltrados, ninguém invalidou a manifestação, porque era um sentimento coletivo, como é agora. É difícil você colocar uma bandeira só no país hoje. Só de escândalo de corrupção você tem dois absurdos. O INSS, sem contar os outros, né? Mas enfim, o INSS e agora também o caso do Master. Você tem um Supremo que passou de todos os limites, todos, por muito tempo, em várias situações. Você tem a gestão Lula, que é pífia, que é trágica para o país. Você tem uma série de problemas no país que, obviamente, estão sendo todos questionados pelo Nicolas. O Master merecia uma lava-jato pessoal e Sim. Transferível, né? Só para eles valeria uma lava-jato. De novo foi escalado para responder ao Nicolas o Lindbergh Farias. Eles acham ainda que ele é jovem, como no tempo do Collor, do impeachment do Collor. Cara pintada. Líder, né, dos Cara caras pintadas. E ele estava na televisão, apareceu de repente, falando que é um fracasso essa ideia do Nicolas, porque não tem ninguém. Não tem ninguém, flopou. Não deu certo. Sempre ao contrário da realidade. Então, como ele é um inventor do que eu chamei de comício em lugar movimentado, sem plateia, eu vou pedir ao nosso Binha, o chefe Boa da produção, lembrança. que brinde os nossos amigos que acompanham o programa com a prova visual, né, a exibição, né, da invenção do Lindbergh. Foi a melhor ideia que ele já teve. Isso tem que ser feito. Na época do Lula, a situação era diferente. Eu quero repudiar esse ato de violência contra pessoas que estão lá, Celso Porcela, só para dar um abraço no presidente Lula. Para ser que o presidente Lula não está só. Ele tem gente do lado dele. Vocês sabem, eu tive lá com ele preso. Eu fiz parte de uma comissão senadores, e eu visitei Lula lá. E na política é cheio de gente covarde. O que mais tem lá em Brasília é cara que muda de posição toda hora. Uma hora está do lado, entra o governo, se vende e vai para o outro lado. Eu sempre tive um lado, foi ao lado do Lula. E nas votações lá, eu sempre voto ao lado do povo trabalhador. Eu só vi dois tipos de pessoa falando assim, sozinho na rua. O Lindbergh e louco. Ele tem uma forma de loucura.
Ali, agora o ônibus é demais, né? Você começa a falar e não tem ninguém. Não tem ninguém. Tanto não tinha que o motorista do ônibus não se preocupou em seguir o caminho. Mas o público estava dentro do ônibus. Meu pai, quando era candidato, evidentemente exagerando, ele falava que o comício do adversário tinha tão pouca gente que passava carro no meio, a plateia, a calçada, não tinha nada, ainda passava carro. E também que o orador tinha que descer correndo para participar do grupo que aplaudia, porque não tinha um público suficiente. O Lindenberg mostrou que o meu pai não exagerava, não. Tá aí. Ele faz isso e diz que o Nicolas está sozinho. E diferente do caso do Nicolas, que começou sozinho, mas está terminando com a caminhada lotada, o Lindenberg, a gente vê, ele começou e terminou sozinho, falando para a estrutura metálica do ônibus. Era candidato à reeleição para o Senado. Perdeu, evidente.